Você está no movimento Consciência Hebraica e hoje no nosso Consciência Hebraica, dia especial, dia de os fundamentos do conhecimento. Nós estamos com o tema a iniciação crística, a imersão, o batismo. Esse é o primeiro tema dessa série que vai abordar temas muito profundos da consciência hebraica. Nós estamos no 12º episódio e é 30 de setembro de 2022. Aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, Consciência Hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana sem a influência greco-romana. E nessa série nós vamos aprofundar os temas mais importantes da mente hebraica, da consciência hebraica, de Gênesis a Apocalipse. Pegue o nosso jato, venha com a gente, seja bem-vindo e para te dar as boas-vindas, nós vamos fazer um pequeno comentário inicial. Olá, querida, queridos, sejam bem-vindos. Estejam acomodados aqui no sofá com a gente. Olha, esse curso, esse primeiro da série dos fundamentos, trata sobre iniciação, como se tornar um discípulo de Jesus, né? Como que foi a transição, a apresentação do Messias, que foi ele se apresentar ao mundo, como ele convidou as pessoas, que sinal ele fez, como ele iniciou-se como Messias. Quais são os símbolos que ele deixou? Como você, como discípulo de Jesus, deve cumprir esses símbolos? Uma vez realizando, o que espera da vida? Qual que é a ética de um discípulo de Jesus? Como caminhar de mãos dadas com o Mestre? Como estar aos pés do Mestre? Tudo isso você vai ver aqui nessa série. Passando esse primeiro tema, esse é um lugar que só vão ter temas muito profundos. Temas que nós vamos buscar e aprofundar. Não perca os próximos temas, ok? Então, nós estamos falando sobre João, porque ele vai iniciar Jesus no batismo. Então, nós estamos conhecendo profundamente João. Aliás, conhecer João é um grande salto. Você vai ver, João era um profeta escatológico, ele tinha uma compreensão muito profunda, muito adiantada, né? Jesus chega a dizer que ele é o maior homem nascido de mulher. Jesus se chama o Filho do Homem. Você vê uma diferenciação entre a condução que Jesus teve pela divindade, para ser gerado, ou ser o primogênito e unigênito, e toda a humanidade, né? Então, por isso que ele usa esse título Filho do Homem, né? Essa direção do divino na genética que o formou. E dos nascidos de mulher, João maior, ou seja, desse processo sem essa intenção messiânica, né? João é esse representante. Então vamos conhecê-lo, porque ele vai instruir a nossa vida, vai nos dar coisas maravilhosas. Vamos então ao nosso, que tem bastante trabalho hoje, muita coisa para nós vermos. Estamos aqui no tema João, o imersor, auge da lei, profeta e sacerdote. Você vai ver coisas incríveis com João. Nós estamos vendo a opressão de João no cárcere e a morte do profeta, né? Nós fizemos uma harmonização de vários textos. Nós pegamos trechos para não repetir e fizemos um evangelho sinótico, né? Uma combinação. Então você tem Mateus 4, de 1 a 12, Mateus 11, de 1 a 19, Lucas de 7 a 18 a 35, Marcos 6, 14 a 29, Lucas de 9 a 7, enfim, os textos estão harmonizados e nós vamos lê-los em sequência. Aí nós tínhamos parado no último, se você perdeu os outros episódios, já sabe, Consciência Hebraica no YouTube, só digitar aí no Google, você vai parar lá Consciência Hebraica no YouTube, entra no nosso canal, vai na playlist Fundamentos do Conhecimento, ali você tem todos os vídeos da série, você pega os passados tranquilo, ok? Nós estávamos num momento onde João estava sendo comentado por Jesus, né? E não perca o passado e daqui para frente seguimos com esse texto maravilhoso. Diante da tua face enviarei o meu mensageiro, é o que está escrito no último texto, né? O qual preparar o teu caminho adiante de ti. E esse é João, né? Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, então é Jesus que está falando, e ele está falando acerca de João, está dando testemunho acerca de João. Entre os nascidos de mulher,
ninguém apareceu maior do que João Batista. Então, estamos diante de um fenômeno humano, né? João é o máximo da evolução crística horizontal, sem a direção da divindade para a geração do Messias. Então vamos saborear as palavras de João, aprender com ele, porque são coisas maravilhosas e só ele podia iniciar o Senhor Jesus, né? Teria essa qualidade para iniciar o Senhor Jesus. E aí então Jesus faz uma referenda, um referendo. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Bom, evidentemente, para você que está aqui nos acompanhando há algum tempo, isso já é claro, né? O maior no reino, o reino dos céus gerará seres à imagem e à semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Nosso potencial evolutivo é infinito e nós chegaremos a Elohim e como Elohim entraremos num ciclo de evolução rumo à suprema divindade infinito. Porque a divindade é infinita, evoluir nela é evoluir infinitamente. Ação, atividade, criatividade, todas as coisas maravilhosas desse ser que, só para ter uma pequena ideia dele, é olhar a criação 15 bilhões de anos-luz de matéria organizada, para você ter uma pequena ideia do que significa esse ser. Navegar rumo ao sistema nervoso central desse ser, né? Esse ser infinito, maravilhoso, então é algo indescritível. Claro que então todos aqueles que alcançarem isso não dá para comparar com essa manifestação aqui no tempo. Nota, comentário nosso, né? Aqui também temos uma passagem didática, né? No atemporal não haverá hierarquia, postos maiores ou menores. Olha, é compreensível que as escrituras, numa certa dimensão, né? As escrituras sempre são didáticas. Ela vai do mais simples para o mais profundo e mais complexo, né? Então, no leitinho que ela dá para as pessoas que estão em desenvolvimento, muitas vezes é citado a ideia de que apóstolos, né? Que os apóstolos, Jesus fala, vocês se sentarão em 12 tronos, né? Junto comigo para julgar as nações, né? Há um tesouro no reino dos céus. Então, evidentemente, tudo isso é um certo nível da palavra que estimula, né? E se a pessoa realmente quer compreender assim, se ela ama e se santifica e se consagra ao Messias hebreu Jesus, por esses estímulos, não mexa com isso, deixa tudo desse jeito, né? Evidentemente que no reino dos céus não haverá mais esse processo hierárquico, né? Gente morando num lugar melhor e gente num outro lugar, gente sentando num lugar melhor e outro sentando, quer dizer, não é essa a estrutura, né? Um dos temas dessa série vai ser a questão da corporação, né? Do corpo em ação depois do tempo na transcendência, um dos temas mais profundos e difíceis das Escrituras. Então, a realidade que nos aguarda, né? A realidade não, o real que nos aguarda, né? Todos os prefixos em português que têm idade no final, normalmente se remetem ao tempo, né? Então, real, ação, realização, ok? Então, a ação do real, isso dá um sentido de atemporal. Realidade, então é o real manifesto em tempo, uma manifestação temporária. Então, isso vai ser maravilhoso, vai ser profundo, e nós vamos, nas Escrituras, eliminando, à medida que vamos amadurecendo, vamos vendo que essa questão de hierarquia, de postos, de lugares e tudo mais, cabe muito bem para o tempo, mas lá todos terão uma glória de tal individuação, com tal qualidade, que serão todos maravilhosamente incomparáveis, né? Claro que a única distinção que é apontada em profundidade nas Escrituras é entre o Messias Jesus, que sempre será o primogênito e o unigênito de Yahvé Elohim Adonai. Nós seremos gerados à imagem de Jesus. Ele, a imagem de Deus. Então, ele sempre aparece como condutor, como o templo perfeito. Claro que nós também teremos essa dimensão de perfeição, né?
não uma perfeição monótona, parada que não seria perfeita, mas um teleios, né, de você ir avançando em glória evolutiva, mas ele sempre permanece como mestre, como senhor de todos nós. Então, essa é a única distinção em profundidade vista no reino. Então, vamos continuar para a gente compreender. Nota, aqui também temos uma passagem didática. No temporal, não haverá hierarquias, postos maiores e menores, mas temos a dimensão de glória dos seres gerados, olha lá, à imagem e semelhança de Deus. Então, lá no 12 continua, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam deles, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Bom, neste estudo ainda, se der o nosso tempo, ou então no próximo, nós vamos ver a distinção entre a lei e a graça. Né? Então, o que está sendo anunciado aqui? Até agora, era um processo genético para a formação do Messias, dependia de guarda de leis, né? Era uma dimensão que era mais de um compulsório dever do que um voluntário querer, né? Que é a graça. Né? Evidentemente, há pessoas na lei que já se comportavam no espírito da graça, né? Seguiam a divindade pelo prazer, pelo amor, pelo desejo de consagração, de unidade, de amizade. Né? Deus chama Abraão meu amigo. Né? E então ele cumpria aquilo que era ordenado, apesar que ele está antes da lei formal, mas ele já recebia a lei, a tradição, né? A lei transmitida oralmente. Né? Mas ele não era, no caso de Abraão, um compulsório dever, né? Era um voluntário querer. Né? Então aqui o texto, Jesus começa a nos dar a distinção entre a lei, o resultado dela, e a graça. E quando nós formos ver lá o batismo, vamos ver que esse foi o segredo do Messias. E pode ser o teu segredo e o meu também. Né? Qual o segredo? A espiritualidade, ela é um ato de consciência, prazer e amor. Né? Lá nas águas onde Jesus foi iniciado por João, a voz do alto veio e disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amor e prazer. Esse é o sentido da verdadeira espiritualidade. Se você está fazendo um esforço gigantesco com o teu braço, cuidado, porque isso cai na religião cristã, que no fundo é igual a todas as religiões, e também não funciona. Né? Porque a grande distinção do Messias é a graça, é o amor, né? É o prazer em consciência, em vida. Então isso é o que nós queremos que você coloque no teu interior para se tornar um discípulo de Jesus. Né? E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, evidentemente, há uma profecia que Elias, um profeta, surgiria, na verdade, no espírito de Elias. Espírito no sentido da qualidade de Elias. Não é que Elias, que foi transladado, iria voltar aqui, se materializar de novo, ou que o espírito de Elias iria entrar no corpo de uma criança, que seria o João. Não é isso. As pessoas que entendem a reencarnação, transmigração de alma, metem psicose, tudo isso, dá essa interpretação. Mas se elas conhecessem profundamente a consciência hebraica, elas veriam que de Gênesis e Apocalipse não há esse contexto. Então, João vem na mesma qualidade. Por quê? Elias é o príncipe dos profetas, ele é símbolo do maior dos profetas da pré-messiânico. Então, João, que ultrapassaria todos esses graus, vem nesta mesma qualidade, porque ele é rei dos profetas, João Batista. Né? Então, Elias príncipe, João rei, tem esse sentido. Então, ele é o Elias no sentido de a qualidade de Elias. Né? Preste bem atenção nisso, que isso é importante, dá muito desvio aí. Né?
Nota, Jesus esclarece a transição do esforço da lei, um compulsório dever, o reino sendo tomado por esforço, e é claro, não sendo conseguido, para a nova dimensão da graça, um voluntário querer. Ó, não mais compulsório e não mais obrigações, mas desejo, vontade, alegria, querer. Isso é espiritualidade. Lembramos que o próprio Jesus, único ser humano a cumprir a lei, não fez por esforço e opressão, mas por prazer e amor. Lembrando da frase em Lucas 3:22. E ouvi-se do céu esta voz: tu és meu filho amado, amor, em quem me comprazo, prazer, uma relação de amor e prazer. Vamos agora para o 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? Então Jesus falando diz isso. É semelhante a meninos que sentados em praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia e nem bebia. João jejuava muito, se afastou do convívio social. E o que as pessoas que avaliavam diziam? Né? A geração disse: João tem demônio. Aí veio o filho do homem, come e bebe. E dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Olha agora que interessante esse raciocínio. Nota, no nosso comentário. Interessante, normalmente são as obras que justificam a sabedoria. O que isso quer dizer? Ou seja, normalmente é o que alguém faz, né, pratica, que diz se essa pessoa é sábia ou não. Mas aqui Jesus não usa isso. Olha que interessante. Você vai ver que, na verdade, a pessoa estando na atitude correta, ela pode fazer coisas muito diferentes e estarem corretas. Porque a atitude dela é o que importa, a intenção dela é o que importa. E o meio vai entrar em harmonia com essa intenção, adaptado ao que for necessário. João teve necessidade de se afastar da sociedade, de ficar recluso, de meditar em profundidade. Foi sabedoria isso. João fez bem em fazer isso porque ele foi intuído a realizar essas ações. Jesus, apesar de ter passado 30 anos também em relativo isolamento, né? Mas depois ele vem, sai, se mistura com o povo, fala com as pessoas, come, bebe, e ele estava correto? Corretíssimo. Então não é bem o que a pessoa faz, é o que a pessoa é. Né? Aqui não é fazer, mas é ser. Então que isso seja também na tua vida, que você alcance essa sabedoria e essa liberdade maravilhosa. Né? Então, as obras que justificam, né, a sabedoria, normalmente, ou seja, é o que se faz que diz se aquele que faz é sábio ou não. Mas aqui são os filhos que justificam a sabedoria e não as obras. Jesus e João fazem coisas opostas, mas o espírito dos dois ao fazê-las está perfeito e ambas são modos sábios de viver. Então vamos agora para uma nova dimensão. Né? Esse é um capítulo muito triste, mas também muito especial e revelador da nossa estrutura de vida, né? Denunciador dos nossos estamentos sociais, né? Daquelas estruturas que fundamentam as nossas sociedades, a organização. Né? Então, seja o Estado, seja a organização da família, da sociedade, das empresas, seja as estruturas das leis, sejam as estruturas da comunicação, da mídia, do lazer, do entretenimento, né? Esses grandes fundamentos da sociedade estão fundamentados no que é crístico? Estão fundamentados no que é ético? Estão fundamentados no que é transcendente? Não. Evidentemente não. Não estiveram lá atrás, não estarão hoje e não estarão no futuro. Né? Então, só indivíduos mesmo, talvez pequenos grupos,
podem viver essa qualidade. E aqui o que nós vamos ver com João? Algo terrível vai acontecer com ele. Ele vai sofrer o viés das várias forças sociais ligadas à anticristicidade, ao sentido temporal da vida, que vão anulá-lo, vão prendê-lo e vão matá-lo, e pelos motivos e pelas estratégias mais vis, né? Sexualidade, sensualidade, interesse, horríveis, né? E nós vamos descrever tudo isso agora. É importante porque não tem nada de diferente. O que você vai ver aqui é só ligar a televisão, é só ver os programas atuais aí de reality shows, filmes e tudo. Você vai ver que o que está sendo motivado hoje é esse comportamento. Então vamos lá, vai ser muito interessante a gente poder ver essa sequência. Novamente, os textos estão todos unidos e harmonizados, né, nessa sequência que está aí. Você pode depois pegar a tua Bíblia e ver. E lá, então, em 17 está escrito assim: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias, mulher de Herodes, que era antes mulher de Filipe, o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Aí, meu querido e minha querida, olha aí a corte da época, né? Toda essa atrapalhada acontecendo aí. Nós já falamos nesse estudo que o Herodes era um edomita, né? Então ele, por princípio, nem poderia ser rei de Israel, mas costurava muito bem acordos políticos, sabia bajular imperadores romanos, e ele e a família toda, a sua dinastia, acabou dominando tudo isso. Então nós temos um rei ilegítimo governando, porque o verdadeiro rei de Israel seria Jesus, né? Ele é o descendente de Davi, deveria estar no trono. Né? E João seria o verdadeiro sumo sacerdote, deveria estar no templo para receber o Messias e apresentá-lo. Mas as condições sociais permitem isso? As grandes estruturas organizadas da nossa sociedade estão em harmonia com o vertical, com o sagrado, com o eterno, com o propósito, missão, dimensão de virtude, né? de glória, de vida? Não. Elas são todas estruturas que caminham no tempo, interesses humanos. Então, o Herodes vem de uma dinastia de vários irmãos. O Filipe ele é irmão de um pai com uma mãe, de outra mãe nasce o Filipe. A Herodias também é da família. Se você digitar aí no YouTube, pegar a árvore genealógica da dinastia herodiana, né, Herodes, você vai ver tudo isso. Eu não vou agora apresentar tudo isso para vocês, que nós vamos perder tempo, né? Mas vou te dar essa manchete. Se você tiver interesse em aprofundar, você pesquisa lá. E aí ele acabou conhecendo a mulher do irmão, né? A Herodias, uma mulher vaidosa, interessada em poder, em dinheiro, tá? Provavelmente muito sensual, muito bonita, e ela viu lá o Herodes, que tinha muito mais habilidade, muito mais poder, e largou o irmão e foi... tiveram um caso, provavelmente, e ela deixou o irmão e foi com o outro irmão. Né? Tudo interesse político, econômico, social e tudo isso. Né? E João vem e denuncia isso. Fala: escuta, Herodes, você não pode estar casado com a mulher do teu irmão, você está em adultério. Né? Não tem o menor sentido isso que você está fazendo aí. E ela ficou com ódio, ele também, né? Acabaram prendendo João. Né? Então, mesmo ele sabendo que João era um profeta, era um homem justo, mas ele acaba fazendo isso para diminuir as tensões, porque João começa a denunciar isso publicamente. Né? E aí a gente sabe o que acontece com aqueles que denunciam, né, o que os grandes poderosos fazem de errado. Né? Provavelmente quem acaba na prisão é quem denuncia, né? É quem traz aquilo à tona. Os estamentos da nossa sociedade funcionam para abafar tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que tem virtude. Né? Então, vamos para o texto que você vai ver o absurdo
com um homem que era o maior homem nascido de mulher, que é o nosso João, né? E eu tinha insegurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Ele ia lá ouvir o João, né? E João era um profeta apocalíptico, né? Muito do que nós ensinamos aqui a respeito do que vai acontecer, você pega o nosso curso aí na nossa playlist, o Apocalipse de Jesus, né? E futuramente nós vamos lançar o Apocalipse de João. Você vai ver ali, né? Os grandes profetas hebreus todos escreveram os grandes passos que estão adiante de nós aí no tempo. E ele ficava perplexo quando ouvia João falar tudo o que ele falava, né? E ia lá ouvir, alguma coisa mexia dentro dele, mas ele, bem acomodado, rei, dinheiro, poder, política, mulheres, né? Sexo, drogas e rock and roll, meu amigo, ali facilitados na vida de Herodes, né? Então acaba que o Herodes conservava ele preso. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete a seus dignatários, aos oficiais militares, aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Jurou-lhe: se me pedires, mesmo que seja metade do meu reino. Conseguiu enxergar a cena, não? Herodes convida a fina flor, né, de toda a sociedade lá para se banquetear, né? Lagosta servida, né, meu amigo? Lagosta e vinho importado, a rodo ali na festa, né? O Herodes tomando todas, e a Herodias, né, viu a filha, Salomé, né, viu o corpo da filha, viu a sensualidade da filha, falou: peraí, né, olha, uma mãe usar uma filha dessa maneira, num plano diabólico, para matar e destruir a vida de um dos maiores hebreus que estava preso num calabouço, num cárcere, jogado lá. E aí então você vê a justiça desse mundo, né? Mas como diz Yahvé Elohim Adonai, minha é a vingança, né? Nós não temos aqui que buscar justiça própria, vingança com as nossas mãos, né? Se alguém te ofende, se alguém mente, se alguém te acusa falsamente, né? Melhor você se retirar e entregar nas mãos de Deus, né? Porque Ele é o verdadeiro juiz. Todos nós somos falhos, pecadores, né? João não era um homem perfeito. E ele falou a verdade, teve esse resultado, entregou nas mãos de Deus. E Herodes ainda, né, lá na frente, vai ver o resultado disso tudo. Mas veja aqui o ambiente que está sendo vivido aqui. Jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Então, você imagina o seguinte: o Herodes, né, já meio alto, né, as luzes são diminuídas, entra aquela menina com uma sensualidade extrema, jovem, belíssima, bonita, perfumada, com tudo que havia de melhor na época, né? E certamente com uma roupa e com uma dança sensualíssima, deixa o Herodes doidão, meu amigo. A filha da esposa dele. Olha que clima familiar. Olha que modelo de família, meu amigo. Esse é um bom modelo de família para os dias atuais, né? Parecendo aí coisas que nós vemos hoje em dia. A menina dança, ele fica ali, faz uma promessa pública ali, né, exaltando a qualidade da moça, né? E provavelmente, né, o que será que aconteceu nos bastidores, né? Será que ficou só na dança, né? Bom, aí não vamos fazer falsas acusações, mas quem vive, tem experiência, já sabe o que será que aconteceu, né? Então, veja aqui o resultado do que ela vai pedir, ó, como foi diabólico essa arquitetura. E esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando, apresentando-se para junto do rei,
disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar, e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Meu amigo, isso que aconteceu com o nosso camarada Herodes, né? Nosso companheiro Herodes, está perto da vida de cada um de nós, né? Talvez não com tanta pompa, com tanto dinheiro, com tanto luxo, não sei qual é a tua condição social, né? Mas proporcionalmente à vida e aos projetos e planos que Deus tem para cada um de nós, sempre tem uma Salomé. Dentro do teu nível, né? Tem Salomé de 1.000, tem Salomé de 10.000, tem Salomé de 100 milhões, tem Salomé de 1 bilhão, né? Aí tem Salomé de todo tipo, meu amigo. Mas dentro do teu nível, você pode ter certeza que essa Salomé vai se apresentar. Quais as características da Salomé? Né? Atende plenamente aos sentidos, ao prazer. Né? Bonita, bela, jovem, enfim, todas as características para uma excelente sedução. E aí o teu coração é posto diante de uma prova. Né? Quais são os valores que você tem? Você e eu, se você viver um pouquinho, você já deve ter visto famílias destruídas por causa de Salomés, casamentos, lares, filhos que nascem de relações avulsas e que ficam sem mãe, sem pai, atrapalhados, jogados, né? Famílias desestruturadas. E empresas, empresários, homens que já se deixaram levar e que criaram ruína financeira, emocional, alguns que chegaram, a gente vira e mexe, vê crimes, né? Mortes, que advém desse arquétipo Salomé. Né? Esse é um arquétipo. Então eu quero chamar a tua atenção. Né? Você é um jovem, está começando a vida, tem grandes desafios. Você já é uma pessoa que está entrando na vida adulta, já está estabelecendo, tem um projeto. Você conheceu uma mulher digna, que você está se unindo a ela e fazendo um grande projeto de vida. Você já está estabelecido, tem uma empresa, tem uma família, ou não, tem valores, tem princípio, tem virtude. Né? Então, surgiu alguma mulher, né? Faça aí o teste do videogame. Né? O videogame não tem fases assim, né? Que você vai colocando. Né? Então, coloque assim princípios diante daquela pessoa, né? Desafios, e veja. Primeiro você tem que ter claro, né? O videogame tem que valer para você, você tem que estar numa fase desse videogame. Agora, se você está numa fase do videogame e vai colocar uma companheira no barco, né? Coloque vários desafios e veja se ela realmente passa por todas as fases do game. Né? Se o que ela tem para apresentar é só uma carcaça bonita, né? É só uma aparência, só uma beleza, né? E ela não soma na realização desse grande projeto, esquece. Não deixe o teu coração se envolver de uma tal maneira que você entre num laço. Nesse sentido, evite lugares, pessoas, evite situações, enxergue a estrutura, né? E principalmente se você é casado, tem um lar, tem netos, tem filhos, aparece uma Salomé desse tipo aí, meu amigo, meu irmão, toma cuidado, porque às vezes você vai perder coisas da tua vida que são irrecuperáveis. Tá? Você vai ter alguns momentos de prazer, tá? Vai ter alguns momentos da alegria vinda desse instantâneo. Né? Mas lá na frente você vai com pesar entender que trocou coisas valiosíssimas por um prato de lentilha. Né? Ah, mas eu estava com muita fome. Bom, tudo bem. Podia esperar mais um pouco, né? Lidar com isso. Não, quis comer na hora. Bom, então comeu, né? Só que aquilo é digerido, coisa e tal, é expelido e no final depois passa, né?
Ninguém consegue ficar naquela sensação maravilhosa que uma pessoa causa na tua vida para sempre, né? As coisas entram, as coisas entram no dia a dia, entram numa rotina, né? Todas as pessoas têm uma série de dificuldades pessoais e isso vai se apresentar, né? Se houver uma estrutura sólida, se houver um princípio, uma missão, um propósito, uma virtude, uma transcendência, então tudo isso pode ser uma grande relação para a tua vida, né? Mas cuidado com como aquilo se aloja e o que ela destrói. Então, cuidado com o arquétipo Salomé, meu amigo. As Salomés estão soltas por aí. E os Herodes também, né? Agora, se você é um Herodão e quer uma Salomena aí, né? Não fica à vontade, né? Aí junta a fome com a vontade de comer nesse sentido horizontal, né? Mas as consequências, mas porém, entretanto, todavia, né? As consequências vêm. Então fica esse alerta para a tua vida, né? Reflete, pensa, cria aí um videogame, vê se a pessoa realmente ela cumpre algumas coisas básicas nesse sentido da virtude, da grande realização da vida, né? E faça a distinção de algo que vem para destruir o teu propósito e algo que vem para edificar a tua vida na direção da tua evolução consciencial, ok? Fica a dica do arquétipo Salomé e do arquétipo Herodão, aí, que hoje em dia é conhecido como Ricardão, né? Porque hoje, infelizmente, tem muitas mulheres também que passam aí dos 50 para frente e às vezes destroem casamentos, né? Hoje em dia os Herodes estão como personal trainer, estão com um garotão mais jovem, que quer, evidentemente, dinheiro, posição social, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Desejo de transcendência, busca de virtude, busca de realização no eterno, associado ao amor, é possível, claro que é possível, mas precisa da virtude, precisa do propósito, precisa fazer realmente sentido. Se você não percebe isso, toma distância, porque aquilo não vai somar e pode te trazer dificuldades enormes, né? Então, quem avisa, amigo é. Vamos voltar aqui para o nosso texto, que vai ficar triste, né? Ela pede a cabeça de João e ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Tá aí, meus amigos. Essa é a nossa sociedade humana. Esses são os grandes grupos de comando de ontem, de hoje e de amanhã, né? Então, um homem maravilhoso, né? Um homem extraordinário, um ser humano excepcional, uma bailarina, né? Sensualista, um rei, né? Embriagado, está aí. Bom, mas será que Deus foi iludido, enganado, não teve poder, não teria poder de livrar João? Não, João mesmo disse, é necessário que o Messias cresça e que eu diminua. A gente viu que João passou por um momento difícil, depois ele é cheio do Espírito Santo, e quando cortaram a cabeça do João, ele estava bem. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. Aquilo foi um momento e João está realizado à imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai, guardou a sua sinceridade. Agora, as Salomés e os Herodes, aí, lá na frente, nós vamos ver o que vai acontecer. É triste, mas se prepare, porque a nossa sociedade, o nosso mundo é feito de homens em situações desse tipo. Levaram o corpo e depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde e repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Ok.
Agora nós ainda temos alguns minutos, vamos começar a ver, termina a vida de João, né? Em breve, acho que no nosso próximo episódio, a gente já começa a entrar no símbolo do batismo, da imersão crística, da iniciação. Vamos dizer, coisas maravilhosas, um símbolo profundíssimo, aguarde. Né? Agora nós vamos começar a ver a distinção entre a lei e a graça. É muito importante você compreender isso, porque estamos vendo João, que termina um ciclo, né? A cabeça de João é retirada, né? Isso também tem uma simbologia, vamos ver isso nos textos a seguir. E agora nós vamos entrar na distinção. Né? O que acontece entre a lei e a graça? Ou nós poderíamos também falar entre a religiosidade e a espiritualidade, né? Que é uma coisa importante de nós distinguirmos. Né? O que nós queremos é que você seja uma pessoa espiritual, não uma pessoa religiosa. Né? Espiritualidade é o desvendar e o viver o grande mistério da existência humana e sua realização máxima de um ser gerado à imagem e semelhança de Ave Elohim Adonai. Esse é o grande mistério. Né? A vida é isto, né? Como costumam dizer, a vida não tem um propósito. Né? A vida é o propósito, você já está realizando o seu propósito, uma realização máxima, impressionante, incrível e que dá sentido e vida e alegria e paz, serenidade para a vida humana. Então agora nós vamos entrar nesse texto que descreve um pouquinho de tudo que nós vimos. A lei, João simboliza e sintetiza o Antigo Testamento. Pontos principais do que nós vimos, né? Lei, era sacerdote levita, patriarca Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Só os coatitas podiam servir no templo. Isso é importante, são informações que você deve ter, né? Como sumo sacerdote, pois é deles que Arão, irmão de Moisés, ou então Moisés também era um levita, único a quem foi conferida esta honra, ambos, Arão e Moisés, são levitas. Então, João era um sacerdote levita, João era o príncipe, o rei dos profetas. Né? Se Elias era o príncipe, João era o rei. João era um profeta símbolo da presença de Deus Yahvé. Os profetas eram o símbolo perfeito da harmonia entre a essência infinita do Criador e o espírito finito do homem. Em uma bela figura, o místico em Deus é plácido como a gota que se derrama no oceano. Já o profeta significa a revolução de Deus. Ele é como o oceano que se derrama na gota. O Senhor Jesus unia a perfeição dos dois. Né? Você vê, João, ele tinha realmente esse fogo, né? A palavra dele era poderosíssima. João não faz um milagre, ele não cura uma dor de cabeça. Mas quem chegava perto de João não tinha dúvida que ele era um profeta do Altíssimo. Né? Então, João é bem esse símbolo do oceano derramado dentro de uma gota, uma explosão. Né? E o místico, né, é a gota derramada no oceano. Né? Então, aquela serenidade, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela profundidade, aquela conexão do infinito com o eterno. Jesus é a síntese perfeita das duas coisas. Jesus era o máximo profeta, ou seja, ele era uma revolução ambulante. Era o oceano derramado dentro de uma gota. Então, explodia para todos os lados, mas também ele era um místico perfeito, né? Ou seja, aquele que vivia o profundo mistério da divindade em silêncio, em meditação, em contemplação, que é a palavra linda, né? Contemplar, estar dentro do templo sagrado cósmico, que é você mesmo. Jesus é a união perfeita. E como discípulo de Jesus, você pode herdar essas duas qualidades. Você pode ter os dons, por exemplo, do Espírito de Yeshua HaMashiach, que vão ser o movimento do oceano derramado na gota. E você pode também ter a profunda mística, o mistério, a plenitude da gota derramada no oceano, que é Yahvé Elohim Adonai. Como discípulo, estão abertos os dois caminhos, porque é de Yeshua, o Messias, que você vai receber essas duas coisas. Então veja aqui, ó.
João é o último sacerdote da ordem levítica a ser cabeça da igreja Templo de Deus. Ora, evidentemente, lá tinha aqueles dois sacerdotes, Anás e Caifás, que nem podia ter dois sacerdotes, aquilo era tudo arranjo político, né? Então, qual era o verdadeiro sumo sacerdote do templo de Israel na época de Jesus? Quem deveria ser? João. Então, ele era o sumo sacerdote, né? E ele é o cabeça da igreja, do templo, da nação hebraica, né? Mas, devido a todos esses fatos, a cabeça dele é cortada, né? Então, a princípio, Israel ficaria sem este símbolo, essa direção. Mas o Messias estava lá e aí o símbolo se torna completo, né? João é o último sacerdote da ordem levítica a ser cabeça da igreja, do templo de Deus. Ele é o último. Yahvé, mesmo sem ter reconhecido assim, Deus Yahvé, mesmo sem ser reconhecido assim. No ano 70, Roma destruiu o templo de Jerusalém completamente, que nunca mais foi erguido. No lugar foi construído pelos muçulmanos a Mesquita de Omar, Pedra do Domo, né? Mesquita da Pedra do Domo, pedra que está lá no lugar. É um dos 3 lugares sagrados para ele. Olha que curioso, né? Por que João é o último? No ano 70, os romanos perdem a paciência total com as revoltas dos judeus que não paravam e fazem uma das maiores destruições nacionais conhecidas. Pegam todos os judeus, espalham eles pelo império todo, né? Retiram eles como identidade nacional. Eles só resistiram como povo até hoje, né? Por causa, né, da força de Yahvé e da aliança que Deus promete que nunca faltaria um descendente, que eles estariam ligados sempre a ele, né? Então eles são conservados pela fé, mas são destruídos e eles ficam sem templo. Qual é o único lugar que eles podem executar a lei? No templo. Sem templo não tem execução da lei. João é morto, eles não aceitam o Messias e ficam sem o templo, né? Por quê? Porque agora a verdadeira cabeça da igreja de Israel, do templo de Israel, do povo de hebreu, vai ser apresentada, que é o Messias, que eles não aceitam. Lá no fim, sabemos de profecias que será erguido novamente o templo, para eles voltarem a executar a lei, né? E parece que vão fazer uma escolha ruim nesse período, vão se associar com uma pessoa que é colocada de uma maneira complicada. E quando nós estudarmos o Apocalipse, vamos ver isso. Mas, enfim, agora nós já temos o Estado de Israel que voltou. Em 1948, voltou o Estado hebreu, uma coisa que parecia impossível, o Estado de Israel ser restabelecido como nação. Então isso já prepara a segunda profecia, que é a terceiro templo construído. Olha, tudo isso é maravilhoso, coisas que estão aí acontecendo, mostrando a validade das Escrituras, da palavra de Deus. E tem um problema, né? Como vai ser resolvida essa questão da mesquita que está construída no lugar do templo? Há várias teorias. Uns dizem que vão descobrir uma planta e ver que o templo não era exatamente naquele lugar. Outros dizem de um terremoto. Jerusalém é um território muito sujeito a terremotos que vai devastar tudo e ali vai poder ser feito um novo reequilíbrio para a construção do templo. Ninguém sabe. São só teorias. Ficam sugestões aí para você. Assim sendo, o sacerdócio levítico fica sem função prática. Jesus passa a ser o cabeça do corpo místico de Deus Yahvé. Jesus, o Messias, sumo profeta e sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e eterno rei de Israel, se torna o centro da vida imanente de Deus para vivificar a todos que nele exercem fé. Agora temos a união perfeita. Tudo é entregue para o Messias. Ele é o verdadeiro rei de Israel. João passa a ele a qualidade de sacerdote, não levita, porque João era sacerdote levítico, foi retirado pela morte. Quem assume então no lugar de João? Jesus, o Messias, como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nós temos estudos que
falam profundamente acerca dessa ordem. Você que vai se batizar vai ser um discípulo, um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Todos os discípulos de Jesus se tornam um sacerdote ou uma sacerdotisa da ordem de Melquisedeque. Importante você saber disso e adquirir essa identidade. E Jesus é rei, é sumo sacerdote e sumo profeta. Ele assume todas as funções que geraram o povo de Deus, formaram o povo de Deus. Os 3 principais instamentos de Israel. Então Jesus assume tudo isso, realiza tudo isso, por isso ele é Yeshua HaMashiach, o Messias de Deus. Em João celebra-se a transição do sacerdócio levítico, que só formava sacerdotes, os reis eram da tribo de Judá. Em Jesus tudo é unificado, o sacerdócio, agora da ordem de Melquisedeque, Jesus é rei da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o rei dos reis, o sumo profeta. Agora todo aquele que for discípulo do Messias também recebe a iniciação como sacerdote, rei e profeta. Olha, isso é uma qualidade maravilhosa, né? Está escrito lá, eu farei de vocês reis e sacerdotes. Então, você tem a qualidade de um rei, claro, se você é filho de Yeshua, né, através de Yeshua, se você é enxertado na videira de Israel pelo DNA de Jesus, Jesus é rei, você é um príncipe. Você é uma princesa. Essa é a tua verdadeira identidade do teu novo nascimento. Você também é um sacerdote, você também é um profeta pelos dons do Messias. Percebe que ao tornar-se discípulo de Jesus, todas essas qualidades te são dadas. Evidentemente, você só precisa sacar. Você tem R$1 bilhão no banco, mas você não vai usar o dinheiro vai ficar lá, né? Eu estou te dizendo que essa fortuna está aí disponível para você. Então você vai se aprofundar no Messias, vai orar, vai cear, vai agora ser iniciado, vai viver com ele, vai amá-lo, vai ser amado, e todos esses dons e o fruto maravilhoso vão acontecer na tua vida e você vai ganhar essas qualidades. Essa é a tua identidade. É isso que você nasceu para ser. Tudo mais vai ser tirado da sua vida, né? Maria escolheu a boa parte, que nunca lhe será tirada, né? Filhos, casamento, empresa, dinheiro, fama, glória, tudo isso daí, na morte acaba. Mas estas coisas que eu estou dizendo para você podem significar a tua evolução infinita. Eu digo pode, porque vai depender de você exercer fé. Ah, mas a vida não tem sentido nenhum, ninguém explica nada, morreu, acabou. Bom, tudo bem, se você exerce fé nisso, quer viver isso, fique à vontade. Mas olhe o que um texto antiquíssimo, uma intuição maravilhosa, revela que você é. Não é melhor esta verdadeira individuação como rei, como sacerdote, como profeta? Tudo à tua disposição, você que vai se iniciar como discípulo de Jesus. No Messias, a lei e os profetas se realizam pelo seu Espírito Santo Crístico, que é a graça de Deus. Todos os seus discípulos a realizarão, não mais em um compulsório dever, mas em um voluntário querer pelo seu Espírito Santo. Não fique na religiosidade cristã, não entre num compulsório dever, regras, obrigações. Ame. O caminho do Messias é o amor. O amor te traz prazer e alegria. Vida espiritual. Ah, mas tem aflições e tudo. No mundo tereis aflições. Nossa natureza anticrística continua. Tudo isso faz parte. Mas a alegria, a paz interior, a água viva que brota dentro de você, o sentido, a direção, a missão, o propósito, não, tudo isso é maravilhoso e vai te levar à realização plena do teu ser. E a tua outra natureza vai sofrer até o fim. Tem uma parte de reclamação dela, né? Bode fica berrando lá dentro de você. Mas você não vai dar mais força para ele, né? E o bode, se você der força, vai te levar para um monte de coisas aí bem complicadas. Ao final, roubar, matar e destruir a tua vida. Essa é a missão. Bom, nós vamos deixar para o nosso próximo encontro o entendimento da lei e da graça. Não perca, porque assim, isso é maravilhoso para você poder ter profundidade em compreender a diferença entre religião e espiritualidade. Não é a religião cristã que nós estamos querendo levar para você. A espiritualidade do Messias, crística do Senhor Jesus.
a vida dele em você, transformando o teu dia a dia, o teu viver. Muito bem, nós somos o movimento Consciência Hebraica, nós estamos no Telegram, estamos no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, indique o nosso canal para alguém que você gosta. Se você está sentindo que esse conteúdo está mexendo com você, indique. Deixe o seu like, faça um comentário, isso ajuda a divulgar o canal. Estamos no Telegram, estamos melhorando as nossas redes no Instagram e Facebook. E você também pode fazer contato conosco. Você tem alguma dúvida? Eu quero participar de uma vivência. Vocês têm reuniões em São Paulo? Temos? Então eu quero fazer uma pergunta. Está aí o nosso WhatsApp, 991538275. Você pode entrar em contato conosco. E a vida infinita, que Ave Elohim Adonai possa enriquecer a sua vida. Desejamos a você um Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a vida infinita te conduza à sua realização máxima, cumprindo Gênesis 1:26. Tornando você um templo vivo de habitação da Suprema Divindade em Cristo. Até o nosso próximo encontro.